Perfeito. Então, galera, vamos embora. Vamos iniciar, então. Todo mundo está esperando aí, 9:07. Vamos iniciar, 23. Ó, só para avisar vocês, pessoal, essa live está sendo transmitida no YouTube. Pela primeira vez, a gente está testando deixar alguns dias no YouTube, bloquear depois, para ver aí o que vai ser a aceitação da galera. Algumas específicas, não todas também. A gente achou que a de contrato é uma coisa bem diferente, que não tem por aí. Então, é legal a gente levar esse conhecimento também para fora do círculo porque é um conhecimento que não existe nessa comunidade, não tem, ninguém traz isso, ninguém realmente coloca uma pessoa de jurídico dentro, ainda mais uma pessoa que tem experiência, que nem o Gabriel, que tem experiência com a gente aqui, né, da Bitify e tudo mais. Então, o intuito de hoje, galera, é passar para vocês, o que precisa para fazer um contrato. Dois, explicar um pouco mais, né, a fundo do que realmente precisa. Sanar dúvidas e, por último, somente para dentro do círculo, daí, obviamente, né, o modelo de contrato que o Gabriel mesmo fez e vai deixar disponível para vocês. É um modelo de contrato padrão, com base nas recomendações que ele fez aqui, né, no que ele vai falar aqui hoje. Ele fez esse modelo de contrato e esse modelo de contrato vai ficar disponível somente para membros do círculo. Tá? Então tá lá no Vault, já tá lá o contrato, vocês podem até, inclusive, eu não recomendo agora, mas depois da live já deixei disponível antes, para não ficar menos dinâmico. Então, já está lá dentro do o contrato. Dito isso, Diogo, bem-vindo, Everaldo também. Dito isso, eu vou passar a bola aqui pro Gabriel, tá? Para ele fazer a apresentação dele. E aí depois a gente continua daí entrando um pouquinho mais nos slides e depois, por último, a gente entra no contrato em si e acaba entrando também nas perguntas e questões, que eu sei que vai ser um monte, então eu vou pedir hoje, galera, por favor, anotem as perguntas de vocês, não interrompam o Gabriel, porque o assunto é denso, é complexo, e é legal que vocês tragam no final um monte de pergunta, tá? Vamos começar mutando aqui o Flávio. Só um segundinho. Flávio, perdão, tá? Acabou vazando o áudio aí sem querer, tá bom? Vamos nessa então. Agora eu passo a bola então pro Gabriel, né? Vambora, Perfeito. Gabriel. Obrigado, É Matheus. contigo. Bom dia, pessoal. Muito prazer. Eu me chamo Gabriel Zonato. Eu sou advogado especializado em direito empresarial, pós-graduado em planejamento tributário. Atuo na área jurídica aí há 5 anos, tanto na área consultiva, que é uma atuação preventiva para o cliente, justamente para evitar eventuais conflitos judiciais aí. E também atuo na área contenciosa, que é basicamente quando já existe um processo judicial instaurado. Ou seja, quando efetivamente já deu BO. Tá? Aliás, considerando aí que a área consultiva tem o objetivo de evitar justamente a ocorrência de processos judiciais, um contrato de prestação de serviços bem feito, ele serve justamente para isso, para evitar que vocês sofram eventuais processos judiciais e, consequentemente, percam dinheiro, né? O que é algo que ninguém quer. Passo a palavra novamente para ti, Matheus. Vamos lá. Então, beleza, galera. É o seguinte, o que que acontece? Hoje, a gente teve alguns problemas com contratos, a gente teve algumas experiências meio ruins aí na questão de segurança jurídica, e quanto maior o contrato que você fecha, mais essa insegurança acaba acontecendo. E pode acontecer de um cliente grande aí ter um jurídico e querer fazer um contrato com você e ele te passar o contrato. Isso pode ser muito desvantajoso para vocês, tá? Então, tomando isso em consideração, a gente montou essa aula, eu e o Gabriel ontem a gente entrou ali, montou a aula bem com bastante carinho, pensando em vários casos para proteção de vocês, tá? Então, sempre o nosso intuito é proteger quem está prestando o serviço. Claro que não, também, devido à legislação brasileira, a gente também não pode ser abusivo com as cláusulas, nem, e não pode, né, claro, deixar a empresa sem algum respaldo. Então, a gente levou em consideração isso também, mas o foco do nosso contrato é proteger vocês, proteger o projeto de vocês, proteger. Em questões de, por exemplo, jurídico, legal e compliance, LGPD, um monte de coisa. E é isso, pessoal, que é o resumo do que vai acontecer hoje. Gabriel, abre a apresentação e pode apresentar para nós já os pontos mesmo da galera? Você pode compartilhar a tela, por gentileza? Fica à vontade aí. Agora a palavra Vamos é lá, tua. né, pessoal? O contrato perfeito de prestação de serviços de IA.
Bom, primeira questão, né? Qual que é a função de vocês terem um contrato bem feito? O contrato bem feito, ele serve justamente aí para garantir direitos a vocês e impor também deveres. E vice-versa. Para o cliente de vocês, isso também. Ah, em uma circunstância na qual vocês não fazem um contrato, combina algo de boca com o cliente, ou às vezes tem um contrato muito mal feito, há muita incerteza jurídica. Como, por exemplo, num contrato tem que ficar delimitado ali quais os serviços que vocês irão prestar, para que o cliente de vocês não queiram eventualmente ali cobrar algo de vocês que não foi combinado inicialmente, então isso tem que estar no papel. Além disso, para cobrança de valores, o cliente é inadimplente com vocês, né? Então, se você tiver um valor determinado ali no contrato, vocês podem eventualmente executar. E o que será feito, o que será analisado aqui? Quais os pontos principais para se ter um contrato perfeito? Bom, primeiro ponto, qualificação. Na qualificação das partes, vocês vão descrever quem são as partes que estão compactuando com o contrato, né? Seja a empresa de vocês, ou caso vocês prestem serviços como pessoa física, como MEI, não tem problema, né? Tem que constar ali a qualificação completa, endereço, CNPJ, CPF, enfim, a gente vai especificar cada tema desse aqui que está sendo apresentado no próprio contrato, como que a gente vai fazer na prática, ok? O objeto do contrato é a descrição exata ali dos serviços que vão ser prestados. Se, por exemplo, é a implementação da ANA Application, então vocês vão descrever exatamente ali o que abrange essa instauração dessa IA para o cliente, enfim, deixar descrito exatamente qual o serviço que vai ser prestado para que o cliente depois não venha a pedir algo que não foi pactuado. Próxima questão, vigência do contrato, que é o prazo no qual vocês vão efetivamente estar prestando o serviço. As obrigações das partes, né, a colaboração mútua entre vocês, questão de entrega de trabalho, questão de fornecimento de documentação do cliente. Então, isso tudo fica ali descrito nas obrigações. Outra seção, responsabilidade de vocês, no caso, por exemplo, aí de falhas de terceiros, outras empresas, falhas de eventuais softwares de terceiros que vocês têm que utilizar. Questão também de responsabilidade civil, no caso aí de algum cliente, do cliente de vocês virem pedir uma indenização na justiça, tudo isso a gente deixa bem descrito ali para afastar eventual responsabilidade contra vocês, né? E eventual processo judicial. O escopo do serviço, né? Vocês vão deixar descritos ali exatamente o passo a passo de como vai ser feito o serviço de vocês. Vocês podem colocar um prazo de cada etapa, tá? Isso daí eu vou explicar também como que vocês podem estar fazendo na prática. Pagamento, né? Valor, forma de pagamento, se é parcelado, se não é. No caso de inadimplência, qual seria a consequência? Por sua vez, as disposições finais, que é uma cláusula, é um capítulo mais geral, né? No caso do foro ali de eleição, eventualmente se necessitar acionar o poder judiciário para um eventual conflito desse contrato, a competência será da comarca de qual cidade? Da cidade de vocês? Da cidade do cliente? Enfim, isso a gente deixa disposto ali também na questão do foro. Questão de eventuais complementos ao contrato, olha, a gente combinou outro valor agora, o cliente quis fazer outro serviço, ele cancelou o anterior, então a gente pode complementar o contrato que já existe, ao invés de fazer outro do zero, né? Isso se chama tecnicamente um aditivo contratual. E por fim, as assinaturas que eu vou explicar com bastante detalhe a vocês. É uma das Ah, partes mais importantes das assinaturas, é né? muito importante a questão da É a assinatura. mais importante de todas, a meu ver. Mas tudo bem. Vambora. Boa, boa. Pessoal, pegaram até agora, né? Então a galera já deve estar ciente do que vai ser falado. Vamos abrir o contrato e vamos meter bola pra frente, Gabriel. Título do contrato em específico, contrato de prestação de serviços de conversação e atendimento com IA.
a Ana Application, que é o exemplo que nós trouxemos aqui, né, Matheus? Isso. Porque Primeira ele. questão importante. Pode falar, perdão. Ah, tá. Porque a Ana, ela é um formato meio que híbrido, né? Entre SaaS e prestação de serviço, né? Então a gente consegue tanto enquadrar ela, vamos dizer assim, como um SaaS, um software, como um serviço, quanto enquadrar a prestação de serviço, porque a gente tem que personalizar para a galera, para o CRM, para o, né, pro fluxo de atendimento, o fluxo de processo daquela empresa, a gente tem que personalizar ela, né? Mas pode seguir. Vamos lá, então. O primeiro passo do contrato é qualificar as partes. Qualificar vocês e o cliente de vocês. Contratante, aquele que contrata os serviços de vocês, e a contratada são vocês. E qual que é a manha aqui para vocês preencherem isso daqui sem necessariamente pegar todas as informações do cliente? Na prática, ali na reunião de venda, de fechamento, vocês pedem apenas o CNPJ da empresa e pergunta quem vai assinar, tá? Com o CNPJ da empresa, vocês estão visualizando essa outra aba também? Sim, perfeito. Pode seguir. Com o CNPJ da empresa, vocês podem consultar todas as informações necessárias para qualificar o cliente no site da Receita Federal. Basta digitar aí buscar o Consulta CNPJ, esse primeiro link aqui. Uhum. Vocês colam o CNPJ do cliente de vocês aqui. E aqui vocês têm todas as informações necessárias. Nome empresarial. No contrato nunca vai o nome fantasia, tá, pessoal? Sempre o nome empresarial. O endereço do cliente. E daí aqui ainda há a possibilidade da gente consultar o quadro societário da empresa. O contrato de prestação de serviço, ele deve ser assinado para ter validade pelo sócio administrador. Nesse exemplo que a gente trouxe aqui, ambos os sócios são sócios administradores, então qualquer um deles poderia assinar. E daí vocês colocam ali na própria qualificação que a empresa ela é representada pelo sócio que vai assinar, né? Neste ato representada pelo nome do sócio, tá? Perfeito, pessoal. Assim vocês evitam de ter que ficar pedindo ali para o cliente informação de endereço, enfim, outras questões ali que poderiam até transparecer uma falta, às vezes, até de profissionalidade para o cliente, né? Questão do objeto, né? Como dito resumidamente anteriormente, o objeto do contrato vocês têm que descrever exatamente qual será a prestação de serviços de vocês. O objeto é a prestação de serviços em si. E daí vocês têm que explicar melhor o que seria essa prestação de serviços. No nosso caso aqui, como exemplo que nós trouxemos, é o desenvolvimento e manutenção de soluções de chat conversacional e o atendimento automatizado feito por meio da Ana Application e as demais ferramentas complementares. E daí, caso vocês queiram encorpar essa cláusula aqui do objeto, a gente deixou também mais adiante aqui no contrato o escopo dos serviços, que daí vocês podem preencher da forma exata da qual vocês vão prestar os serviços. Por exemplo, no prazo de 10 dias, eu vou implementar essa fase da implementação da ANA. Realizada a etapa anterior, eu vou implementar essa outra fase no prazo de X dias. Ou vocês podem também deixar um prazo para a implementação de todos os serviços, né? Então, o escopo do contrato, e é importante que vocês saibam isso, ele vai ser moldado de acordo com a prática de vocês, do modo exato na qual vocês vão prestar os serviços de vocês. Então, eu não vou me especificar, não vou me adentrar muito a isso aqui nesse contrato, porque ele vai ser particular da prática de vocês. Tá? Então, vocês podem, inclusive, ali, eventualmente, utilizar a ajuda da própria IA para montar o escopo de vocês. Tá? Aí, enfim, isso vocês sabem utilizar muito melhor do que eu, inclusive. Especificações aqui das funcionalidades da ANA, relacionamento com o cliente, follow-up, suporte de vendas, né, conexão com os demais canais, como WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, Telegram, enfim. E passando então para o próximo tópico aqui do nosso contrato, prazo de vigência.
Neste contrato, o modelo que eu deixei para vocês, eu deixei uma cláusula aqui de renovação automática do contrato. O que na prática isso daí implicaria? Implicaria que, por exemplo, né, vocês combinaram com o cliente que vão prestar os serviços de vocês, eles contrataram vocês aí para o prazo de 10 meses. Fim do prazo desses 10 meses, ao invés de vocês fazerem um novo contrato, bastaria nesse exemplo aqui uma comunicação com antecedência mínima de 10 dias entre você e o cliente ali. Pode ser por meio do WhatsApp, tá? Qualquer manifestação expressa, para que o contrato fosse renovado. E daí vocês evitariam de ter que fazer um novo contrato. Ah, mas doutor, a gente combinou um prazo diferente, agora eu estou cobrando um valor diferente desse contrato aqui. Não tem problema. Poderia ser feito um aditivo contratual, que é um complemento a este contrato aqui, só determinando ali a questão que alterou. Se foi o prazo, se foram os valores, se foram os serviços. Então, ao invés de vocês terem um contrato novo ali com 30, 40 cláusulas, vocês teriam outro ali com 5, com 10. Entendeu? Então facilitaria muito a vida de vocês. Se quiserem tirar essa questão da renovação automática, o cliente não quis, ou vocês mesmos não queiram aplicar, podem tirar. Não é obrigatório. É totalmente facultativo de vocês. Exemplo que eu trouxe aqui de vigência. Vamos colocar um exemplo aí que o contrato teria um prazo de vigência de 12 meses. Esses 12 meses, eles poderiam ser contados da data da implementação da ANA. Então, a partir do momento que ela estiver 100% funcionando, o início desse prazo de 12 meses ele inicia. Tá? Mas esse é um exemplo. Essa questão do prazo, assim como o objeto do contrato, ele não necessariamente ele tem que ficar exatamente da forma que está descrita. Ela vai se moldar na forma com a qual você combinar com o seu cliente. Tá? E quanto a isso, não tem problema nenhum. Como é uma cláusula de renovação automática, que no parágrafo primeiro eu deixei, que caso não tenham interesse em renovar, vocês devem avisar a outra parte, e vice-versa, no prazo de antecedência de 10 dias, senão renovaria automaticamente. Também tem a questão que o contrato ele pode ser finalizado antes desse prazo, e daí haveriam as implicações das multas rescisórias, que a gente vai falar também mais adiante. Tá, ok? Questões agora, tópico muito importante das obrigações. Tá? Aqui, como obrigações, eu deixei aqui com a primeira, que vocês se comprometeriam a desenvolver e implementar a ANA e os fluxos de atendimento no prazo de X dias. Aí vai muito da prática de vocês. Por quê? Se vocês acreditam que vocês conseguem, por exemplo, implementar a ANA no prazo de 30 dias, vocês podem colocar ali, então, um prazo de 45 dias, para vocês terem folga nisso, fazerem com certa tranquilidade o serviço. Se vocês acreditam que conseguem implementar em uma semana, ótimo, coloca ali que vão implementar em 10 dias. Outra obrigação, obviamente, prestar o suporte técnico e oferecer a manutenção corretiva. Manutenção de confidencialidade de qualquer dado ou informação fornecida pelo cliente de vocês. Além disso, no caso prático aqui, eu até conversei com o Matheus, ele me explicou que poderia ser aplicado assim na forma de vocês, que é a prestação de suporte, né? Teve algum erro, algum bug ali na atuação da ANA, aí eu coloquei aqui o prazo de um dia para vocês prestarem a manutenção corretiva. Um dia útil contado a partir da comunicação. Então, o cliente comunicou vocês, por exemplo, num sábado à tarde. Sábado, domingo, feriado não são dias úteis, então não conta. O prazo de um dia útil iria começar na segunda-feira. E daí vocês poderiam prestar esse suporte em horário comercial. Deixei aqui estipulado horário comercial. Então, se o cliente porventura vier a informar vocês aí depois das 18 ou depois do horário que vocês
estarão efetivamente trabalhando, vocês também não são obrigados a estar prestando suporte. Esse horário poderia ser flexibilizado? Pode, sem problema nenhum. Esse prazo de um dia útil poderia ser flexibilizado por vocês? Também, sem problema nenhum. Obrigações do cliente: fornecer a vocês as informações, acessos, documentações necessárias para a execução do projeto, efetuar, efetuar os pagamentos e condições nos prazos estipulados, né? Muito importante, e a cooperação com vocês também, no acompanhamento das etapas do projeto, aprovando, solicitando ajustes, enfim. Poderiam ser acrescidas outras obrigações aqui? Poderia, sem problema nenhum. Matheus, tem alguma consideração acerca do que a gente já falou brevemente aqui? Só a questão do suporte ali, né? Uhum. Normalmente, se a gente demorar mais que um dia, o cara já fica pistola com a gente. Então não tem jeito. A galera quer pra ontem, né? Mas é Sim, legal na comunicação passar mesmo que o horário comercial e, pô, pode acontecer. Mas no final de semana também a galera dá uma aliviada, né? Que é o importante é estar rodando no meio da semana, né? sim, Mas a IA insuposta é pra estar rodando 24 horas, né? Então a galera não fica muito, muito feliz, não, da gente adiar um pouco o suporte, né? Mas sim. também, final de semana, ninguém trabalha, né? Pelo amor de Deus. Só nós, né? Só eu, o Gabriel, o Pedro, que somos meio maluco da cabeça. E alguns membros do círculo também. O Armando, eu sei que é assim também. Aí, ó, o Armando já se denunciou ali no chat já. Já se entregou. Ai, ai. Pode seguir. Vamos lá. Escopo do serviço. Aqui, pessoal, a gente fez aqui, o Matheus me auxiliou a fazer essa cláusula aqui, mas ela pode ser muito mais detalhada do que está aqui. O escopo seria o passo a passo da implementação. Determinada etapa vai ser implementada a ANA, em outra etapa vai ser implementada a gestão do CRM, por exemplo. Eu nem vou me adentrar muito aqui, porque vocês têm um conhecimento muito maior para falar das etapas de implementação do sistema de vocês. Então, vocês vão saber descrever isso na prática muito melhor do que eu. Então, vocês podem ter um escopo de serviço mais encorpado, mais detalhado do que isso? Claro, poderiam, sem problema nenhum. Um escopo de serviço mais sucinto, como esse que está aqui, mais breve, teria algum problema também? Não teria. Aí seria interessante vocês só colocarem ali nas obrigações, né, o prazo para vocês implementarem o escopo, né? Por exemplo, 30 dias, que é aquele exemplo que a gente acabou de discorrer aqui. Alteração de escopo, né? O cliente ele quer inserir um novo serviço, ele quer implementar uma outra ferramenta de software, eventual alteração pode ser ajustado entre vocês. Essa cláusula assegura que vocês podem ali ajustar com o cliente mediante uma manifestação ali expressa de vocês, alterar os prazos, os valores da negociação, para deixar bastante amplo isso e vocês não ficarem 100% vinculados ao contrato e às vezes terem que fazer outro contrato, um aditivo, só para alterar o escopo. Tá? Então essa cláusula ela visa justamente isso daí, poupar tempo de vocês. Próxima questão, a responsabilidade, muito importante para evitar que vocês sofram aí eventuais processos judiciais, que é o que ninguém quer, vocês perdem tempo, perdem dinheiro, enfim. Falhas sem culpa de vocês, né? Eventuais, então, por exemplo, instabilidades do servidor determinado terceiro, né? Por exemplo, a Ana ela está utilizando ali do WhatsApp para fazer os atendimentos de determinada empresa. E o WhatsApp ele sai do ar, né? A gente já viu essa bizarrice acontecer aqui no Brasil algumas vezes. Então o cliente ele não pode alegar nada contra você, justamente porque a culpa da Ana ela não está funcionando no WhatsApp, ela não está atendendo os clientes dele, é do próprio WhatsApp, não de vocês. É uma culpa de terceiro. Então essa cláusula ela tira a culpa de vocês,
diante desse tipo de circunstância. Isso daí poderia ser aplicado a inúmeros outros exemplos. Integrações com terceiros, né? Eventualmente, se o cliente de vocês ele precisa é, de algum software complementar, de algum outro sistema, de alguma outra licença para vocês implementarem a ANA que seja, esse custo adicional é de responsabilidade deles. Ah, combinei com o cliente que esse custo vai ser meu. Ok, então poderia aqui especificar qual o custo caberia a vocês nessa circunstância e informar, de repente, que os demais custos caberiam ao cliente. Enfim, tudo isso pode ser muito flexibilizado de acordo com cada caso. Matheus, você tem algum complemento aí com relação ao que a gente discorreu até então? Então, o outro problema que pode acontecer bastante, tem acontecido com a gente aí, é o OpenAI cair, né? A gente até fez algumas coisas na ANA para ter o que a gente chama de failover, né? Quando uma IA cai e outra assumir. Mas isso já aconteceu e é um outro serviço que pode cair também. Então a galera levar em consideração que às vezes pode ser o WhatsApp, que é mais difícil, mas a OpenAI também dá delas, né? A OpenAI, a Anthropic também, que a gente usa bastante as duas, né? Uhum. Ela dá as delas ali na hora tem momentos que cai bastante. E Perfeito. tem outros serviços também que, por exemplo, aí é uma coisa que eu não. Até tenho que perguntar para você quando é o servidor que cai. Uhum. Quando é o servidor que cai, também entra nesse caso aí. Por exemplo, a gente compra um servidor aqui no Brasil, a Hospigon não tem caído tanto, mas já aconteceu, por exemplo, de eu usar Contábil e às vezes ela cair. A Hetzner só caiu uma vez também, que são servidores de fora do Brasil, inclusive, que a gente usava antes. Hoje a gente Perfeito. usa já um brasileiro, inclusive, né? Ah, ótima pergunta. Se a culpa da instabilidade e do servidor ter caído efetivamente é de terceiro, então você, como prestador de serviço, você está isento de eventual culpa, Entendi. e seja em qualquer circunstância. Uhum. Agora, se, por exemplo, o cliente ele solicitou ali o seu suporte, está com determinada instabilidade, e você efetivamente deixou de dar o suporte no prazo ali de um dia útil, que está descrito, aí a responsabilidade já é sua. Então tem que saber diferenciar isso. Se a culpa é de terceiros, não tem problema. Ok. Você, como prestador de serviço, estará isento de culpa, né? Isento de eventuais indenizações, enfim. Né? E é importante que vocês saibam essas cláusulas do contrato, porque caso haja algum questionamento do cliente com vocês, vocês saibam explicar. Olha, isso daí está disposto na cláusula X ali do nosso contrato, que funciona dessa forma. Né? Isso demonstra também profissionalismo da parte de vocês e, e também, como eu sei muito bem, eu entendo vocês, quando a gente é o o jurídico da nossa empresa, é o comercial, é a parte técnica, é o administrativo, é o financeiro, a gente tem que ter um conhecimento de tudo, de todos os processos. Nesse caso aqui, muitas vezes vocês não vão precisar de uma consultoria para efetivamente estar fazendo contrato com o cliente de vocês. Basta, com base nessa aula que a gente está tendo aqui, vocês complementarem ali, tirarem eventuais dúvidas e vocês vão dar conta ali de fazer vários contratos, principalmente aqueles contratos que não tenham um valor tão grande, onde não necessita de um cuidado jurídico muito maior, de um zelo muito maior, né? Não um contrato de 1 milhão, por exemplo. Vocês vão dar conta de estar fazendo isso daqui, tirando as dúvidas do cliente também. Gabriel, Sim? qual o nível de contrato assim que você acha que a gente precisa começar a ter mais zelo, assim, acima do quê? Uns 100 mil reais, uns 60 mil reais, já. Você acha que vale a pena a gente dar uma. Por exemplo, Olha, eu falo anual, tá? Eu falo em tudo aí, anual, porque daí a gente aí tem implementação e mensalidade de 12 meses, né? Aí vai a questão de quanto você está disposto a arriscar. Se Uhum, você está disposto a arriscar 50 mil e não ter uma consultoria por trás do contrato, então você pode arriscar. Eu não arriscaria um valor acima de 30, 50 mil, já não tá. arriscaria de fazer ser uma consultoria. Uhum, Aí vai de quanto você está disposto a arriscar. Obrigatório, eu diria que um contrato acima de 80, 50 mil já seria quase que obrigatório para você ter uma consultoria, né? Porque o prejuízo ele pode ser muito grande.
50 mil menos no bolso é, pô, é um quidzinho usado, né? É, Faz sentido. Pode faz seguir. sentido, né? Questão que ninguém gosta, né? Do pagamento do contrato. Primeira cláusula aqui, eu deixei para vocês escreverem quando forem complementar o valor total do contrato. Então, por exemplo, se vocês estão cobrando 5 mil da implementação e mais 10 parcelas de R$ 1.000, então o valor total logo será de R$ 15.000. Forma do pagamento. Isso daqui vai ser muito maleável a depender ali do que vocês combinarem com o cliente. Normalmente, pelo que o Matheus me passou, é pago um valor de entrada, né, Matheus? Relativo à implementação da IA, Isso, correto? isso. É o valor para movimentar a nossa equipe, né? É o valor para movimentar a equipe e é um valor, vamos dizer assim, de manutenção mensal, né? Onde a Uhum, gente mantém a mensalidade, mas ela também é um valor, esse valor de manutenção, ele não é só relativo à manutenção, ele é relativo à propriedade intelectual também, né? Que a gente uhum, desenvolveu para a pessoa e tudo mais. Então é assim que a gente trabalha. perfeito. Então, o pagamento, se vocês seguirem o modelo que está aqui, o valor de entrada, aí nesse exemplo que eu trouxe R$ 5.000, né? A ser pago no dia tal. Poderia ser alterada a data do pagamento? Claro, sem problema nenhum. É conforme você combinou com o cliente. Se combinou que o pagamento vai ser efetuado na data de assinatura do contrato, então colocam ali a ser pago na data de assinatura do presente instrumento ou do presente contrato. O valor de entrada ele é referente a quê? Ele é relativo à implementação das ferramentas de multiatendimento. Aqui deixei em aberto também, né? Para você, caso vocês queiram acrescentar algo a mais do que o valor de entrada ele é referente, vocês podem detalhar. Aí vai da faculdade de vocês. E o restante em 10 parcelas, por exemplo, do valor de R$ 1.000, referentes aos serviços de suporte técnico e hospedagem, que vencerão todos os dias X dos meses subsequentes. Né? Então, se ele pagou aqui no, no dia 5 de fevereiro, mês subsequente, a partir de março, então, ele vai pagar as demais parcelas. Importantíssimo, a forma além da forma com a qual o pagamento será feito, é a conta onde será feito. Ah, mas doutor, ele não vai pagar na minha conta bancária, ele vai pagar por cartão de crédito. Não tem problema. Deixa descrito exatamente quantas parcelas serão feitas, é, se ele vai pagar a entrada mediante Pix na sua conta, deixa descrito qual será a conta, com as informações que estão aqui, conta corrente, agência, banco. Vai ser por Pix, deixa descrito a chave Pix, a e-mail, CPF, enfim, e o restante parcelado no cartão. Então deixa descrito isso aqui. Ah, vai ser no boleto, não tem problema, deixa descrito. Vai ser no cheque, sei que tá em bastante desuso, mas a gente vê por aí, empresário utilizando. Deixa descrito. Tá? Vocês têm que especificar exatamente a forma com a qual vai ser feito. Alguma consideração, Matheus? Ah, sim, uma consideração rápida, na verdade. Só perguntaram ali na live aberta se a gente vai deixar o PDF. Não, não iremos deixar o PDF do contrato disponível para a comunidade aberta, tá? Isso faz parte da mentoria. Porém, aqui embaixo do vídeo vocês podem ter acesso ao Gabriel para contratar a consultoria dele, caso vocês queiram formatar um contrato específico desse para vocês, tá? No mais é isso, Gabriel. Só puxando para a pergunta ali, só. Pode continuar. Perfeito, perfeito. Inadimplência. Caso então o cliente não pague, quais as consequências que poderiam aí ser implicadas a ele? Se o cliente de vocês eventualmente deixar de pagar, atrasar alguma parcela, o que pode incidir? Multa pela demora de 2%. Essa multa ela não pode ser um valor muito acima disso, porque ela poderia ser considerada uma multa abusiva, e daí, a depender do valor do contrato, compensaria para o cliente entrar com um processo para rever isso. Então, a multa moratória de 2% é um valor que é bem aplicado em situações de prestação de serviços análogas, comparadas a essa aqui, a esse exemplo que a gente está trazendo. Juros de atraso, 1%.
tá? São os juros legais para essa modalidade aqui de negócio jurídico, além de correção monetária com base no IPCA, tá? Que é o índice de correção oficial aí utilizado no Brasil. No caso de inadimplência, uma cláusula aqui para segurar vocês. Caso o cliente, nesse exemplo que eu trouxe, não pague em 10, tem um atraso de 10 dias ao pagamento da mensalidade, vocês podem suspender os serviços de vocês até que ele regularize. Ah, mas esse prazo é muito curto, o cliente não gostou, não tem problema. Podem flexibilizar, colocar um prazo de 20, 30 dias. É claro, né, não colocar um prazo de meses ali, é, de muitos meses, porque esse prazo ele não pode ser também próximo do prazo de vigência do contrato como um todo. Então, um prazo ele de 30, 60 dias seria razoável. Ah, mas o cliente não gostou, não tem problema, pode tirar essa cláusula. Às vezes não é aprovado no jurídico do cliente. Uma empresa maior aí de um porte médio, ela tem um setor jurídico ali para fornecer a consultoria. Então pode ser que eles cobrem de vocês para remover essa cláusula. Poderia também, é facultativo. É só uma cláusula aí para assegurar vocês no caso de inadimplência, tá? Aí o restabelecimento dos serviços ocorrerão depois de quitado o valor. Uh, e daí, o outro exemplo que eu trouxe aqui para encerramento dos serviços de vocês ou exclusão dos serviços, aí seria no caso, em exemplo, de 30 dias de inadimplência. O cliente deixou de pagar por 30 dias, está em atraso da mensalidade por 30 dias. Então, vocês podem excluir os servidores, realizando, obviamente, um backup das automações da infraestrutura instalada. E também aqui abre a possibilidade de vocês poderem encerrar o contrato. Ah, mas esse prazo é muito curto. Mesma coisa do exemplo anterior. Vocês podem, então, flexibilizar. No caso de inadimplência de 60 dias, posso alterá-lo? Pode, não tem problema. 45 dias, não tem problema. Faculdade de vocês. Vocês são livres para combinar isso com o cliente. No caso, então, de qualquer incidência dessa daqui, de rescisão, suspensão dos serviços, então, a garantia ali de vocês previamente notificarem o cliente no prazo de 5 dias por escrito, preferencialmente por WhatsApp, aí para facilitar a vida de vocês, antes da exclusão definitiva. Ah, aí uma dúvida que pode surgir, nossa, por WhatsApp isso não é muito informal? Olha, um contrato aí com uma incidência de valor não tão grande, né, um contrato de 50 mil, 100 mil, poderia sim ser deixado de maneira mais informal para ser feita essa notificação. O que seria o mais adequado para garantir uma segurança jurídica maior para o cliente num processo eventual não alegar que vocês deixaram de notificar eles? Seria deixar essa notificação aqui por correio, por aviso de recebimento, por mão própria ali do sócio da empresa assinar o recebimento da carta por correio, tá? Então, assim, em 99% das situações, a notificação por WhatsApp, ela cessaria isso, tá? Mas aí, é só para vocês terem conhecimento dessa questão aí também. Questão importante para nós, né, advogados, honorários advocatícios. Então, no caso ali de vocês necessitarem cobrar do cliente judicialmente, ou mesmo sem um processo judicial, o cliente ele fica responsável pelo pagamento dos honorários do advogado e também os honorários sucumbenciais de 20%, tá? E isso sem prejuízo de aplicação ali de eventual multa, juros, correção monetária. Aí, o exemplo que eu trouxe aqui é a possibilidade de vocês também incluírem o nome do cliente de vocês em cadastro de restrição de crédito, como, por exemplo, o SPC, o Serasa, tá? No caso aqui, eu trouxe o exemplo de 60 dias, esse prazo também pode ser flexibilizado como tudo, tá? Então, vamos Isso aí é um agilizar medo, muito. isso aí, inclusive, é um medo das empresas, tá? Eles morrem de medo disso aí. Totalmente, totalmente. A galera que tem empresa trabalha bastante com crédito, colocar no Serasa, isso aí é bem ruim para quem
O Então, amadurecimento dos mas clientes. assim, normalmente eu nunca tive muito atraso com CNPJ, né? Com galera do CNPJ e tal. Mas é bom ter, né? Respaldo. Sim, com certeza. É algo que na prática ele não vai ser aplicado em 98% dos casos, né? Uhum. Mas, caso haja, vocês estão assegurados por essa segurança jurídica aqui disposta no contrato. A gente nunca espera utilizar o seguro de um acidente de um veículo, mas se der algum BO, vocês têm para utilizar, né? Então é sempre importante aí vocês estarem assegurados de qualquer ponto. Tem mais alguma consideração até o momento aqui, Matheus? Tá tudo certo, já tô fazendo elas. Pode seguindo tranquilo. Tô, tô trabalhando aqui pra deixar o conteúdo bonitinho aqui pra ter acesso a você também, que a galera tá pedindo aqui. Mas pode seguindo que eu tô lendo aqui o contrato enquanto isso. Perfeito, vamos lá então. Próximo capítulo do nosso contrato da execução dos serviços. Eventuais serviços adicionais, né? Caso aí o cliente ele queira ao contratar algum serviço adicional, por exemplo, às vezes vocês prestam outros serviços além da implementação, serviço de tráfego, de gestão de tráfego, e o cliente queira contratar vocês, vocês podem fazer um combinado ali por WhatsApp, uma comunicação expressa por algum meio escrito, por exemplo, ou algo mais profissional, um aditivo contratual, que é aquele exemplo que eu trouxe anteriormente, que é de você complementar esse contrato aqui, isso tem que ficar bem é, claro na mente de vocês que vocês podem complementar esse contrato, e é exatamente isso que diz aqui o parágrafo único. Questão da propriedade intelectual. Que diabo é propriedade intelectual, né? Vamos lá, eu vou explicar de forma bem breve para vocês entenderem de uma vez por todas o que é propriedade intelectual. Como conceito, a propriedade intelectual ela é qualquer criação feita pela mente humana. Por exemplo, um exemplo prático disso: direito autoral. Direito autoral de uma música, direito autoral de uma obra de arte, direito autoral de um livro, direito autoral de um software. Exatamente esse é o ponto que a gente quer chegar aqui. Ao ter essa cláusula aqui no contrato, o que se aplicariam para vocês é que vocês asseguram conformidade com a utilização da propriedade intelectual, seja dos softwares que vocês estão utilizando de outras empresas, seja do conteúdo, material utilizado na execução dos serviços de vocês, né? Por exemplo, que vocês não estão utilizando um software pirata, vocês estão respeitando a legislação e estão utilizando softwares licenciados, tá? Então, essa cláusula traz conformidade para vocês. Então, eventualmente, uma empresa maior, que tem um jurídico mais encorpado, eles podem questionar a ausência dessa cláusula no contrato de vocês. Alguma consideração, Matheus? Não, não. Rescisão contratual, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que, por vontade de vocês, vocês querem encerrar a prestação de serviço com o cliente, seja porque às vezes o cliente ele dá mais dor de cabeça do que ganho para vocês, ou o cliente quer rescindir o contrato, seja por qualquer motivo, e a primeira cláusula ela diz exatamente a respeito sobre isso, da rescisão imotivada, né? Ou seja, do término do contrato por vontade de uma das partes, de forma imotivada, ou seja, não existe inadimplemento, não existe nenhuma penalidade, não existe nenhum descumprimento, simplesmente quer finalizar o contrato. Qual que é o procedimento que deve ser feito? Notificação da outra parte por escrito, poderia ser por WhatsApp. Vocês, caso queiram, podem colocar aqui, complementar que a notificação pode ser feita por WhatsApp, tá? Não tem problema. Comunicação à outra parte com antecedência mínima de X dias. Aí vai de vocês, vai da liberalidade de vocês. O que seria um prazo razoável, doutor? Prazo de 10, pelo menos, 10 dias. 15 dias seria um prazo bem razoável para isso, tá? Até para que vocês se preparem ali para realizar o backup, desinstalarem, enfim, né? Aí vocês sabem muito mais o tempo prático que vocês utilizariam para
realizarem as desinstalações, né, a depender da demanda de vocês, daí vocês poderiam, com base nisso, determinar qual seria o prazo de antecedência mínima de comunicação. E para assegurar vocês, né, de eventual rescisão por parte do cliente de vocês, olha, o cliente ele quer finalizar o contrato aqui, falta ainda 7 meses para cumprimento do contrato. Qual que seria a implicação para ele? Eu deixei aqui que ele teria uma implicação prática nessas circunstâncias, né, do cliente querer finalizar o contrato com vocês, rescindir, de aplicação de uma multa rescisória de 30% sobre o valor restante do contrato. Então, por exemplo, se faltam 7 meses e a mensalidade é de R$ 1.000, então faltam R$ 7.000. O valor da multa rescisória, portanto, seria de 30% sobre o restante do contrato. Ah, mas essa multa ela pode ser de 40% sobre o valor total do contrato? Pode, só que ela ficaria passível de ser anulada no Poder Judiciário. Ela poderia ser considerada abusiva. Na prática, ela muito provavelmente seria considerada abusiva. Exemplo recente aqui do escritório. O cliente tinha firmado um aluguel, é, faltavam 3 meses para encerrar o prazo de um ano, e ele rescindiu o contrato, pagou a multa rescisória no valor que eu recomendei que ele pagasse, que era de 30% ali sobre o valor restante do contrato. Porém, no contrato estava previsto que a multa ela seria de 40% sobre o valor total do contrato. E só faltavam 3 meses. Qual que foi o resultado disso? Ah, o locatário estava executando esse meu cliente e, em defesa, o juiz ele reduziu exatamente para o valor que ele tinha pagado, de 30% sobre o valor restante do contrato. Tá? Então, uma execução ali que era um valor de aproximadamente 12.000, ela se reduziu ali em praticamente 40%. Tá? Então, não adianta você ter um valor de multa rescisória, porque o cliente ele pode a qualquer momento reaver isso no judiciário. E daí vocês vão ter que contratar advogado, vocês vão ter que gastar mais dinheiro. Então, essa multa aqui ela é o máximo que a gente poderia cobrar no caso de vocês. Ah, mas doutor, o cliente achou muito alta essa multa, ele achou ruim, ele gostaria de mudar, ele gostaria de tirar. Não tem problema. Vocês podem tirar, podem alterar esse percentual, tá? Fica a critério de vocês conforme vocês combinarem com o cliente. Caso a rescisão seja motivada, comunicação com antecedência de 10 dias. E aqui, importante, cliente não pagou o contrato. Rescisão por inadimplência, né? Não está pagando ali. Então, no caso de atraso superior a 30 dias, conforme a gente tinha determinado ali na cláusula de pagamento, caso o cliente atrase, então, por mais de 30 dias, vocês podem rescindir o contrato. E além de correção monetária, juros, multa, honorários advocatícios, vai incidir também essa multa rescisória de 30% sobre o valor restante do contrato. Leia-se, saldo remanescente. Aí as obrigações pós-rescisão, né? Vocês teriam ali o prazo de 10 dias para estar efetuando as desinstalações, realizando o backup do cliente, tá? No mais, Matheus, alguma consideração sobre esses pontos aqui? Não, não, só tem mais. Eu acabei de lembrar que eu tenho um processo pra levar pra você aí. Processinho bom, inclusive. Eu lembrei, tinha esquecido já, que é o. Eu Depois a gente vai espero ter que que conversar. Só lembrei disso só, mas pode continuar. tudo bem. A gente deixa É bom, é coisa boa. para discorrer isso Valor depois. bem gostoso. Pô, Vambora. questão importante aqui, tá? Eu vi que não tem o prazo entre parênteses aqui, pessoal. Sempre importante deixar o prazo em dias entre parênteses também, né? Descrito aqui o prazo ou o valor por extenso, tá? Em uma eventual divergência, o juiz ele vai considerar sempre o valor que está por extenso, tá? E para não haver nenhuma alegação ali contra vocês de valor de contrato, por exemplo, que não está entre parênteses ou está em valor divergente, eu peço para que vocês sempre revisem isso. Detalhes que podem fazer diferença eventualmente. Questão aqui que
Imagino que vocês tenham muitas dúvidas práticas aí, né? Questão da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Essa é uma lei recente, ela é datada de 2018, e isso no direito é como se ela fosse uma criança nascida ontem, então ela gera aí muita dor de cabeça para os profissionais, seja juízes, advogados, tá? Então a gente ainda está aprendendo muito a respeito da LGPD e como que ela é aplicada na prática, tá, pessoal? Mas para fins do contrato aqui, como que vocês se configurariam como um indivíduo dentro da lei de proteção de dados? Vocês se configurariam como um operador de dados. E a empresa que contratou os serviços de vocês como uma controladora. Por quê? Porque a empresa controladora ela vai receber os dados, por exemplo, dos clientes por meio de um atendimento pela Ana do WhatsApp, né? Vamos supor ali que o cliente ele vai fazer um agendamento na empresa e mandou CPF, endereço, nome completo para fazer o cadastro. Vocês também terão acesso a esses dados. E a empresa, como controladora, como recebedora desses dados, ela que vai determinar para quais finalidades esses dados podem ser utilizados na prática e vocês irão obedecer. É claro que caso a controladora dos dados, a empresa, o cliente de vocês, ele dê ordens que infringam a lei de proteção de dados, vocês não são obrigados a responder, né? Vocês não são obrigados a obedecer essas ordens. Então, por exemplo, se o cliente, o que seria um exemplo de uma infringência à lei de proteção de dados? O cliente da empresa, cliente de vocês, deu ali o dado de um endereço dele, do CPF, e a empresa ela está solicitando esses dados que vocês têm armazenados para realizar campanhas publicitárias, tá? Isso seria uma infringência à lei de proteção de dados, porque está desviando a finalidade da qual o cliente forneceu. Ora, ele forneceu os dados para fazer um agendamento de um atendimento. E a empresa ela quer dar uma finalidade distinta, ela quer utilizar desses dados sensíveis para fazer uma campanha publicitária. Então vocês também não são obrigados a estarem concordando com isso. Tá? Essa cláusula visa justamente aí delinear quais são as obrigações de vocês de forma razoável, certo? Aqui, a próxima cláusula ela visa justamente assegurar vocês disso, tá? Que vocês só devem, vocês estão, essas cláusulas dizem que vocês estão obedecendo à lei de proteção de dados, vocês estão agindo em conformidade a ela e, portanto, como exemplo, vocês não vão dar finalidades distintas para os dados pessoais que vocês tiverem acesso. O cliente ali o cliente do contratante do serviço de vocês, ele forneceu um dado. Obviamente, vocês não podem dar uma finalidade distinta. Vocês não podem, sei lá, vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui, abrir um crediário nas Casas Bahia com o CPF do cara. Óbvio que não podem, né? Então, com essa cláusula aqui, vocês estão assegurando, vocês se comprometem a agir nos moldes da lei de proteção de dados. No caso de uma empresa muito grande, onde tem um jurídico mais exigente, com certeza eles vão querer que tenham tudo isso disposto. É que vocês estão em obediência à lei de proteção de dados, porque eles provavelmente estarão. Então vocês também têm que seguir a isso, vocês têm que se comprometer a isso. E é exatamente o que esse capítulo do contrato ele discorre. E daí, claro, né, eventuais danos causados aí pelo cliente de você, se ele está dando uma finalidade distinta aos dados que estão sendo tratados, aos dados que ele possui acesso, vocês estão isentados de eventuais indenizações. Tá? Se eu tenho um dado meu vazado por um fornecedor de serviços, eu posso buscar a indenização. Tá? Eu posso postular no Poder Judiciário e requerer indenização. Embora isso não seja muito comum ainda, justamente porque a lei de proteção de dados é recente, eu tenho esse direito. Alguma consideração por enquanto, Matheus?
Nenhuma, nenhuma. Ah, foi uma pergunta, na verdade, que até eu fiquei curioso. Por quanto tempo precisa manter o backup do cliente, pois não podemos mandar os dados do fluxo? Claro, né? Nossa propriedade intelectual manda. Inclusive, pessoal, vou pegar um minutinho da tua apresentação só para falar isso. Claro, por favor. Hospedar a Ana no servidor do cliente. Tem algumas pessoas que me pediram isso. É um risco enorme para a sua propriedade intelectual, porque a Ana, ela foi feita em no code. No code, ele é facilmente, vamos dizer assim, uma pessoa consegue, ainda mais com mais capital que você, consegue facilmente contratar uma equipe com um dev sênior em muito pouco tempo treinar esse dev, e é por isso que a Ana é uma grande vantagem para nós, porque a gente consegue treinar a Ana de uma maneira muito rápida, tá? Então, em 60 dias a pessoa já está inteirada com todas as funções da Ana, com todo o código, com tudo dentro dela. Então, hospedar no servidor de cliente é um risco que eu não fecharia o contrato. Ou se fechar o contrato, daí tem que conversar com o Zonato, tem que falar com ele, porque o risco é extremamente grande da pessoa pegar, copiar o back-end seu ali e você perde a propriedade intelectual, né? E fica muito difícil até provar que ele está usando a sua propriedade intelectual no futuro, né? Porque ele pode usar uma ferramenta de terceiros ou alguma coisa assim para depois, num momento de um processo, por exemplo, disfarçar isso, né? Mas a pergunta dele foi por quanto tempo precisa manter o backup do cliente ali de acordo com a LGPD? Porque não tem exposto ali, né? Olha, a partir do momento que vocês não vão utilizar mais os dados do cliente, vocês poderiam já estar de imediato excluindo esses dados. Perfeito. Se os dados que ele forneceu alcançou a finalidade da qual ele forneceu esses dados, ou seja, realizou o atendimento, realizou o agendamento ali, vocês já podem excluir esses dados por cautela, tá? A menos que haja alguma exigência da lei para vocês armazenarem esses dados. Mas no caso de vocês, não se aplicaria. Tá. E sobre o cliente, a gente notifica o cliente assim que exclui dos dados? Vocês poderiam sim estar notificando o cliente. Inclusive, poderia existir uma cláusula aqui determinando o prazo que vocês poderiam notificar. Tá, Poderia ser acrescentado isso também, perfeito. sem problema algum. Então, se a Pode seguir. finalidade do cliente, se a finalidade da qual fundamentou o motivo dele ter fornecido esses dados, então vocês já devem excluir eles. Não tem Perfeito. por que estar armazenado. Quem tem que ter esses dados armazenados no sistema, no caso, é o cliente de vocês, né? Porque um exemplo aqui, se o cliente de vocês ele tem uma clínica médica, e daí nas conversas de WhatsApp ali, essa clínica recolheu os dados sensíveis do paciente. Então, quem tem que ter esses dados armazenados é a clínica, e não vocês. Tá, faz sentido. Aqui o Anderson até falou uma coisa que eu vou ter que pontuar também. Você pode rodar apenas o N8N em seu domínio, ou seja, o que executa o código, né? A parte do código, mas deixar o banco de dados e chat. Você diz o banco de dados do chat útil, o chat útil dentro da estrutura do cliente. Poderia, né? O chat não é um problema. O problema realmente é o back-end da Ana, né? O back-end da Ana, que é ali a parte do N8N que tem todas os JSONs da Ana, né? Tem todo o código da Ana, que eu acho que é o maior problema ali. Nossa propriedade intelectual tá ali. O chat ele, pô, tá na internet, é código aberto, não tem um problema, né? Seria uma boa opção. E aí também tem que conversar com o Donato para ver esse caso específico. Porque vocês estão vendo, gente, como o contrato ele tem um monte de coisa muito específica que pode mudar para cada pessoa. Aí tem que sentar com ele ali. Essas semanas aí, eu passei o quê? Umas 15, 20 horas com ele em call aí. Pelo amor de Deus, não aguento mais falar com ele. Não aguenta mais olhar para minha cara. Não aguento mais. Porque é muita cláusula, é muita coisa, é muito detalhe. E a gente não pensa em tudo, né? Ele que tem experiência que pensa em coisas que eu deixaria passar, putz, pra mim, né? Mas vamos lá, seguindo em frente. Pode seguir, Zanato, pra gente não levar muito tempo. Vamos lá. Finalidade e base legal para o tratamento de dados pela contratante, né? Então, a contratante, no caso, o cliente de você, se compromete a seguir as diretrizes ali, hipóteses legais dispostas na Lei de Proteção de Dados para tratamento dos dados, sendo eles aplicável ao caso de vocês.
consentimento do titular dos dados. É o titular dos dados, ele é a pessoa que vai fornecer. É a pessoa que fornece os dados ali na prática, tá? Cumprimento legal ou regulatório, então se existe alguma obrigação legal para o cliente de vocês ele reter esses dados, então ele pode reter e ele vai estar assegurado por lei. Tá? Não se aplica ao caso de vocês reterem dados, mas pode ser que se aplique ao caso do cliente. Execução de contrato ou procedimentos preliminares com o titular. Então, o contratante ele tem a necessidade de estar armazenando esses dados porque ele tem um contrato vigente ali com o cliente. Enfim, isso daí também assegura ele essa possibilidade de estar assegurando esses dados. Medidas de segurança e confidencialidade. A contratada, que são vocês, deverão adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, contas, acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento inadequado. Essas medidas incluem a... Então, assim, essas são medidas que elas servem justamente ali para haver um regular tratamento desses dados. Sendo essas medidas que são exigidas na Lei de Proteção de Dados, criptografia dos dados sensíveis e armazenados e transmitidos, controle de acesso restrito aos dados com autenticação em dois fatores, registro de logs e acessos e manipulação de dados, política de backup e recuperação de desastres para evitar a perda de informações, treinamento contínuo dos colaboradores envolvidos no tratamento de dados, né? Se a sua empresa é só você que atua, então você tem que estar treinado aí para realizar esses procedimentos. Toda semana tem treinamento, né? Exatamente, tá? Então tá em dia. Você já segue isso daqui. Aí questão importante, Matheus. A Ana, ela tá configurada, ela cumpre esses requisitos que são exigidos pela Lei de Proteção de Dados. Eu sei a resposta. Para Então, interno, você... interno sim, mas para muita gente do círculo ainda não. Interno sim, com certeza. A gente tem Então, assim, backup de tudo. Até agora a gente trocou o servidor, a gente teve problema no servidor, teve que trocar, pegar todos os backups das nossas coisas. Mas ela tem backup de tudo, tem registro de logs, que inclusive está sendo agora, vai ser estendido para 2.0, lá a gente vai fazer um dashboard nela. Controle de acesso restrito aos dados, com autenticação de dois fatores, com certeza a gente tem até o Bitwarden configurado aqui. ótimo. Criptografia de dados sensíveis armazenados, tudo Bitwarden também. Então tá tudo criptografado, nossos dados sensíveis. E lá no banco de dados também, a gente não armazena senha, né? A gente armazena dados, são números e tudo mais, que também não tem como criptografar lá no banco de dados, que eles não são nem considerados sensíveis. Mas se fosse armazenar, por exemplo, algum tipo de senha, daí teria que ser criptografado, né? No nosso caso, ainda não precisa criptografar todas as informações do banco de dados, que não são, entre aspas, sensíveis, né? Mas tem várias camadas de segurança ali que, inclusive, eu ensinei a infra, a galera que eu ensinei a infra que eu ensino para vocês, ela tem rede interna e externa separada, tem um monte de coisa lá que é justamente para segurança. Eu ensino vocês a usar a chave SSH, que é para não usar senha para acessar o servidor. Então, desde o começo da Bitify, lá em setembro, já estou ensinando isso para vocês, vocês nem sabem por quê, às vezes, que não dá tempo de falar, mas é por isso. Ou seja, a Ana, ela segue os requisitos que são impostos pela Lei de Proteção de Dados. Então, vocês aí como vendedores da ferramenta, vocês podem ficar tranquilos que tá aos moldes da Lei de Proteção de Dados. Aí uma outra questão é se eu estou usando um software de terceiro, esse software ele também tem que estar então com ele tem que estar obedecendo à Lei de Proteção de Dados? Sim, com certeza ele tem que estar. E exatamente isso que a próxima cláusula diz, né? Que vamos dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem. Né? Ao invés de ficar explicando, vamos dar um exemplo bem prático. Por exemplo, a Ana ela utiliza do WhatsApp, que é uma ferramenta de terceiro, que é uma plataforma, um software de terceiros. O WhatsApp, ele segue a lei de proteção de dados? Sim, ele está de acordo com a lei de proteção de dados. Por exemplo, ele realiza a criptografia dos dados sensíveis e armazenados. Então, assim, todos os dados, todos
essas ferramentas de terceiros que vocês utilizam, esses softwares, eles também têm que estar de acordo com a lei de proteção de dados. Aí entra também a questão do servidor, de você usar o servidor do cliente. Existe também esse risco, tá? Então, vocês têm que também estar atentos a isso, tá? É difícil que na prática dê algum BO, caso haja alguma irregularidade, é difícil, mas a gente tem que estar atento a tudo. Do encerramento do tratamento e exclusão de dados, né? Após o término do contrato, a contratada se compromete a cessar o tratamento de dados e os dados pessoais em nome da contratante, excluí-los do seu sistema, salvo quando houver obrigação legal regulamentória. Enfim, então, finalizada a prestação de serviços, vocês se comprometem a excluir os dados que foram tratados, que estão em nome da contratante, que é, no caso ali, por exemplo, de vocês terem acesso a informações de dados sensíveis dos funcionários da contratante, tá? Essa informação ela poderia ser alterada aqui para antes do término do contrato ser a finalidade da qual o fornecimento de dados ele foi atingido. Então, por exemplo, se o cliente, voltar naquele mesmo exemplo, se o cliente ele forneceu para o cliente de vocês determinado dado e esse dado já atingiu a finalidade da qual ele foi fornecido, pode haver imediata exclusão. Mas essa cláusula aqui, ela assegura que vocês podem então efetuar a exclusão completa só no fim do contrato. Isso também cessa tempo de vocês. Tá? Então também estaria de acordo com a lei de proteção de dados. Ah, eu quero ser mais cuidadoso, mais zeloso. Então, exclui os dados assim que eles forem utilizados para a finalidade da qual eles forem fornecidos. Poderia também sem problema nenhum. Alguma consideração, Matheus? Pode seguir. De não exclusividade, esse capítulo aqui do contrato, ele assegura que vocês não precisam necessariamente estarem prestando serviços exclusivos àquele cliente da qual contratou vocês. Poderia haver alguma exceção? Olha, combinei, doutor, com o cliente na reunião de fechamento que eu só prestaria serviços para academia para a academia dele na cidade da qual ele tem a empresa. Eu não posso prestar serviço para nenhuma outra academia naquela cidade que ele se situa. Então, deixa isso disposto no contrato. E cobra mais caro, pelo amor de Deus. E cobrem mais caro, obviamente. E cobrem mais caro, tá? Aqui assegura a não exclusividade, daí vocês poderiam ali abrir um parágrafo único aqui para colocar que, como exceção, vocês não vão prestar serviços para nenhuma outra concorrente direta dele na cidade dele. É uma exceção. Foro, no caso de eventuais conflitos judiciais, o fórum de qual cidade que vai tá processando a demanda de vocês, né? Vou entrar com uma ação de cobrança. Eu vou entrar na comarca, no foro de qual comarca? Aqui eu recomendaria de vocês colocarem a comarca de vocês. Até porque caso o juiz ele queira fazer uma audiência presencial, que atualmente ela é uma exceção, vocês já estão na cidade de vocês. Então, vocês não evitariam dor de cabeça de estar gastando com deslocamento. Ah, o cliente exige que é o foro da comarca da cidade deles. Tudo bem. Então, vocês poderiam abrir essa exceção. Qualquer alteração do contrato, vocês podem combinar ali com o cliente de forma expressa, desde que seja escrita, ou por meio de aditivo contratual, que seria um complemento a este contrato. Por fim, muito importante, gente, muito importante mesmo. Porque o contrato ele tem que estar assinado por duas testemunhas. Porque existe uma diferença muito grande no contrato assinado por duas testemunhas e aquele que não é. E qual diferença é essa? O contrato assinado por duas testemunhas, ele é um título executivo. E o que quer dizer isso na prática? Quer dizer, na prática, se eu tenho um contrato assinado por duas testemunhas e o cliente não me paga, por exemplo, eu entro com uma ação de execução desse contrato e o cliente ele é citado para pagar essa dívida no prazo de 3 dias. E se não tem assinatura de duas testemunhas? Então quer dizer
que esse contrato ele não é um título executivo. Então, portanto, eu teria que entrar com uma ação de cobrança para fazer a cobrança desses valores, e não com uma execução. E o que implica isso na prática? Na execução, o cliente tem que pagar em 3 dias. Na ação de cobrança, é aberto o prazo para eles apresentarem a defesa no prazo de 15 dias. Então, assim, na ação de cobrança, eles têm o prazo para apresentar a defesa, haveria ele pelo menos 2 audiências no decorrer do processo, diferentemente da ação de execução que não tem audiência, como regra. Uma ação de cobrança de um valor ali de 5 mil reais, vamos supor. O advogado, muito provavelmente, não pegaria essa causa, porque não compensaria, com base nas horas trabalhadas ali para ele fazer audiência, ele apresentar a impugnação à defesa do cliente, audiência para levar testemunha para comprovar que existe a dívida. Muito provavelmente não compensaria para ele fazer essa execução, essa cobrança de dívida. Já uma dívida de 5 mil reais com um contrato assinado por 2 testemunhas, onde o advogado ele só vai entrar com a execução para o inadimplente pagar em 3 dias, compensaria para ele fazer esse processo, mesmo que seja de um valor menor. Tá? Então, essa é a importância de ter a assinatura de 2 testemunhas no contrato. A assinatura de 2 testemunhas, ela torna o contrato um título executivo. Você executa a dívida direto. A ausência de 2 testemunhas torna o contrato um instrumento que ele tem a finalidade de comprovar que existe essa relação jurídica que ele deve para você, mas vocês não podem executar direto. Questão da assinatura. Hoje em dia, né, a gente está, pelo amor de Deus, né, pessoal, a assinatura ela tem que ser digital ou física? Vamos lá, a gente está no século XXI, em 2025. Obviamente, a gente pode realizar a assinatura de forma digital. E o que eu recomendo para vocês? Qual plataforma de assinatura? Eu recomendo que vocês utilizem o Gov, tá? Por quê? O Gov, ele fornece uma assinatura digital que é reconhecida, tá? Então vocês não vão ter dor de cabeça com isso. Basta que vocês acessarem o Gov de vocês, né? Todo mundo hoje em dia já tem bastante praticidade com a utilização do Gov. E vocês podem ali anexar o contrato e realizar a assinatura. Os clientes empresariais, tá? Eu posso afirmar isso, eles estão com bastante prática já de utilizarem o Gov para assinatura de documentos. Com a assinatura do Gov, dificilmente vocês teriam alguma dor de cabeça para executar esse contrato, tá? Outras plataformas, como por exemplo, Assine o mais a parceira nossa, tá? Assine Mais, ou se não o Authentic, por exemplo, poderia haver alguma eventual dor de cabeça, algum questionamento do juiz, tá? Então, o Gov ele é uma plataforma que é reconhecida e vocês não vão ter nenhuma dor de cabeça quanto a isso. Testemunha, doutor, agora que você falou da importância da testemunha, eu quero ter uma testemunha muito bem alinhada ali. Quem pode ser testemunha minha? Qualquer pessoa que não seja um amigo próximo de vocês, familiar, ou parente, né? Não pode ser tua mãe, não pode ser teu primo, não pode ser um amigo muito próximo que você tenha. Qualquer outra pessoa ela pode ser testemunha. Um funcionário meu na qual eu só tenho uma relação com ele estritamente profissional. Pode ser a testemunha de vocês. Não vai ser passível de questionamento judicial. Algum ponto, Matheus? Acho que a gente finalizou aqui o tete a tete do contrato, a prática. Perfeito. Perfeito. Tem muito ponto aí que é detalhe que a galera vai ter que alterar ou vai ter que conversar contigo, porque é muita coisa, né, cara? Tem quantas cláusulas aí? Esse daqui eu parei de apresentar ali. Não, não precisa não, só fala quanto que é, que daí eu já 30, vou. foram 30 cláusulas. 30 cláusulas. É um contrato Rapaz. pequeno. É Pois para é, eu muito percebi que o objetivo. contrato que você me passa é de 70 cláusulas, pelo amor de Deus. Então, esse é um contrato bem objetivo, bem simples mesmo. Então tá, galera, é o seguinte, contrato, tá? Se você não quiser ele formatadinho, bonitinho, se quiser só o texto, que é a parte importante ali, e sem o logo do Zonato. Se o Zonato quiser me passar também o dele aqui, eu vou inserir aqui antes ou depois, não sei. Eu Mas vou, tá eu aqui. vou, eu vou atualizar aí, pessoal. Eu vou colocar aquele último ali que tem algumas alteraçõezinhas, e daí eu coloco atualizado para vocês, Você que é aquele que pode, a gente passou na aula.
você pode anexar o doc também, tá? Você dá um Fechou. barra doc e você anexa o doc inteiro, então. É, tu tem acesso a esse documento também, né? Não sei. Não sei. Tem, tem. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Depois da live a gente para e vê. Mas você tem o barra doc e cola o link do doc, mano. Cola o link do doc. Dá um barra doc depois e cola o link do doc. Ele vai já ficar quadradinho ali dentro do. E apaga o resto. Beleza? Perfeito. Eu vou só Esse aqui tirar eu a nem minha sabia logo. que. Não, Só não, vou tirar minha... pode deixar logo. Deixa logo. A galera chama você, a É, galera tira. eles não podem usar logo, Ah, por precaução. então Eles tá bom. colocam. Aí vocês podem colocar, pessoal, logo de vocês, né? Também demonstra profissionalismo Perfeito. pro cliente, né? Então, só recapitulando, galera. Deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui é um novo produto. Ele vai estar em processos, modelo de contrato, tá? Então, processos, modelo de contrato. Até poderia estar em comercial. Eu acho que eu vou jogar ele e fazer o seguinte: eu vou jogar embaixo de proposta comercial que faz mais sentido. Depois que a proposta foi feita, o contrato é enviado, né? Então vamos lá: processos, comercial, modelo de contrato, apesar de ser jurídico o processo, mas ele faz mais sentido aqui no nosso vault dentro de comercial, tá? Então, processos, comercial, modelo de contrato, entra nos processos comerciais do Círculo Secreto. Beleza? Agora a gente vai para a parte que, pô, tem pergunta, hein? Ô, louco, a galera perguntou em peso Bom, aqui, que cara. bom, que bom, que bom. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos primeiro então para a galera que tá levantando a mão. Primeiro foi o Alan. Alan, quer colocar seu rosto aí? Vamos conversar? Vamos entrar aqui na tela com a gente? Ou Aparece para só nós, né? desmuta? Só desmuta aí. Se você não consegue colocar teu rosto aí, a gente não coloca, não te dá o spotlight daí. Aí, beleza? Eu não vou conseguir colocar a câmera agora, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, Sim, Alan, pode Alan. falar. Perfeito. Só duas Não? perguntas. Primeira pergunta: se existe alguma cláusula, alguma coisa que nos dê alguma segurança com questão ao banimento de contas do WhatsApp, que acho que isso é um ponto que eu não sei se eu acho que eu não vi coberto. E sobre a questão do prazo lá a questão de renovação do contrato, como que isso seria num caso onde você não tem por exemplo, eu implementei, né? Cobrei o setup e estou cobrando uma mensalidade. Não tem um prazo. O prazo é enquanto o cliente estiver usando, entendeu? Enquanto ele estiver usando meus serviços, eu tô. Seria um serviço perene, né? Não seria algo com prazo de término, entende? Como que Perfeito, entendi. Alan, como olha, eu trato? excelente. Por gentileza, só consegue me exemplificar essa questão do banimento do WhatsApp? Esse banimento ele seria por culpa de quem? Olha, poderia ter várias culpas aí, a galera pode até falar melhor do que eu, mas poderia ser por culpa do próprio cliente por uso indevido, poderia ser por culpa de alguma coisa técnica, de serviços que a gente utiliza. Poderia ser por um uso de uma API não oficial, né? Porque a Meta tem a API oficial, porém, até mesmo com a API oficial, se houver alguma desconfiança por parte da Meta, ela pode banir o número. E o cliente ele pode, sei lá, né? De repente vir para cima da gente, né? Falar, ó, a culpa é de vocês quiseram perder o meu número, esse tipo de coisa. Aí Se eu acho que o Matheus até pode falar um pouquinho melhor sobre isso. O que acontece é que a gente tem evitado cada vez mais usar API não oficial, né? E aí eu não tenho nem, pra você ter uma noção, eu tenho usado até o Twilio para não ter que ficar fazendo toda aquela configuração chata da API oficial. Pagar para não fazer. Mas a ideia é o seguinte: imagina, o Gabriel, que tem duas formas de você usar o WhatsApp, tá? Tem a forma que a gente se conecta direto no WhatsApp Web, emula lá dentro do servidor no WhatsApp Web. Isso. O WhatsApp até deixa, mas ele tem um limite ali que ele bloqueia teu número, né? E tem a forma oficial, que daí tem todo um processo que tem feito, que daí tem que passar lá com o Facebook, daí tem compliance, um monte de coisa. Normalmente, o processo de se conectar direto com o WhatsApp Web, emular um navegador rodando no seu navegador, no seu servidor, ele tem tido um pouco mais de bloqueios, né? Mas ultimamente também a meta tá chata até na API deles mesmo, que você paga para mandar mensagem, eles estão chato pra caramba. Então, a ideia é o seguinte, o que ele está querendo saber é o que que a gente coloca no contrato para respaldar pra a responsabilidade não ficar sobre nós da perca do número, né?
Porque pode ser N fatores, a gente nunca sabe. Não tem, a meta não passa o que É banir o número. é bem simples, né? No contrato, ele, ele possui uma cláusula que exime vocês, como prestadores de serviços, de falha, né, na prestação do serviço por culpa de terceiros. E isso engloba qualquer falha. Se a falha é por culpa de outra empresa, é por culpa de qualquer outro terceiro que não sejam vocês, então vocês já estão assegurados. Tá. Caso, olha, doutor, eu gostaria de detalhar isso no contrato, que é muito provável de acontecer. Ótimo. Embaixo dessa cláusula lá no contrato, onde exime a culpa de vocês no caso de falha de terceiro, você pode abrir um parágrafo único e especificar exatamente isso. Se é algo que você já sabe que vai acontecer no seu dia a dia, que é provável que ocorra, então você pode deixar isso expresso em outra cláusula, e daí, caso ocorra na prática, você mostra para o seu cliente, olha, tem uma cláusula específica determinando essa hipótese. Mas já existe uma cláusula que assegura isso. E com relação. Nessa primeira pergunta, você sobrou alguma dúvida? A dúvida que eu tenho é o seguinte, o Facebook ele não te dá detalhes do porquê o banimento aconteceu. A gente não tem, a gente é cego. A gente é só banido e acabou. Ah, sua conta foi banida por infringir as políticas. Qual política? Só Deus sabe. Eles não dão acesso a essas políticas. Eles não falam qual política foi infringida. E eu já tentei entrar em suporte com eles, conversar, liguei no telefone, nunca tem essa resposta. A gente não sabe. Então é uma das dúvidas aí que não tem como. Aí a gente chega num ponto obscuro. É. Chega num ponto obscuro. Porque o que caberia aí uma eventual demanda judicial, por exemplo? Caberia o Facebook estar incluso nisso para ele justificar exatamente qual foi a política que foi infringida e comprovar isso. Mas vocês podem deixar no contrato ali que, diante dessa circunstância, vocês são isentos de culpa até que seja informado, por exemplo, pelo Facebook, qual foi a política que foi infringida. Assegura vocês também. Tá. E o Hermes pode, se quiser ligar a tela aí, desmutar, falar com a gente, dar um oi pra nós. Ô, gente, bom dia, joia? Estamos vendo? Alto Joia, claro? tamo. Segue o Tá. baile aí. O Gabriel, já Só um ouvi, minuto, Hermes. Eu faltou responder a segunda pergunta. A segunda pergunta, Fala, ela. Hermes. Tava Hum? na minha mente aqui. Eu vou responder. Tranquilo. Só um Ele minutinho, deu um Hermes. load na cabeça dele, ele ouviu agora, mas pode falar. É com relação a não ter um prazo determinado para finalizar o contrato. Então, nesse caso, ele é um contrato por prazo de vigência indeterminado. E daí vocês devem deixar isso expresso lá na cláusula do prazo de vigência, que se trata de um contrato por prazo indeterminado, e daí isso, consequentemente, vai alterar as cláusulas de rescisão. A cláusula de rescisão nessa circunstância, ela poderia ser equivalente a três mensalidades, por exemplo, caso esse contrato ele seja rescindido em um prazo menor do que um ano. Ou poderia não ter também nenhuma multa rescisória. Não tem problema. Aí a única questão, vocês apagam lá a questão da multa rescisória, deixam, por exemplo, só no caso de inadimplência do cliente, que daí vocês podem rescindir o contrato, e daí uma penalidade por isso, e na cláusula de prazo de vigência, que é um contrato por prazo de vigência indeterminado. Perdão, eu Ok. interrompi, eu interrompi a próxima O pergunta. Hermes, o Hermes. Pode seguir, Hermes, agora. Não, Ele relaxa. voltou, pegou o pensamento de volta, vai. Tranquilo. Cara, tem uma questão do Gov. Até mandei no chat ali, se você quiser ler, daqui no Zoom, Nem vi, que cara. é a Lei 14.063, que o pessoal está falando o seguinte, que tem que ser, a assinatura contratual tem que ser do nível mais elevado de confiabilidade, tal. E, resumindo, precisa ter o conhecimento facial. E o Gov parece que não faz isso. Você tem essa possibilidade de não ter isso por causa que você faz um vínculo, se eu não me engano, com o banco, alguma coisa assim. Eu já peguei casos que ah, ah, eu, o cara foi gente boa comigo, entendeu? Falou, cara, cuidado,
Quem já tomou bolo porque o Gov, ele tomou bolo porque a pessoa assinou com o Gov e essa pessoa sabia da malandragem, tá rolando, não tem, alegou que não era ele, enfim. Jeitinho brasileiro, infelizmente. Aí o É que 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 assim, você consegue falar sobre isso? claro, claro. Assim, como que eu sei que o Gov ele é uma plataforma válida? Porque o Gov ele está certificado pelo ICP. Então, assim, existe uma lista de certificadores digitais que ele está disposto lá no site do ICP, que é do próprio governo. E lá ele atesta que o Gov ele é uma plataforma válida. A menos que isso tenha sido alterado recentemente, Hermes. Eu até mandei aqui no chat a lei depois, se você puder. Uhum. Mas por isso, entendeu? Mas eu entendi, continua. Então, a menos que haja essa alteração recente da regulamentação do Gov, ele é válido, tá? Totalmente Tá. válido. Porque assim, para você fazer a assinatura, agora uma reflexão só. Para você fazer a assinatura no Gov, você tem que ter uma conta ouro. Sim. Para você ter uma conta ouro, você tem obrigatoriamente que fazer o reconhecimento facial. Não, você consegue fazer. Se você tiver uma conta em banco, você não precisa fazer reconhecimento facial no Só Gov. que, só que como requisito para você abrir uma conta bancária hoje, atualmente, você precisa fazer também o reconhecimento facial. Concordo. Eu tenho o certificado digital. Eu não tenho nem conta e Inclusive, nem o inclusive isso reconhecimento por facial. uma questão regulamentatória, Eu- que os bancos que não tinham o reconhecimento facial dos clientes, né, aqueles que tinham conta mais antiga, eles tiveram que fazer. Eles tiveram que fazer o sim. reconhecimento facial dos Eu, clientes. eu, eu argumentei isso mesmo. Aí o cara falou para mim: você não viu um vídeo aí no rodando TikTok, WhatsApp da vida, de que um meme, inclusive de um processo trabalhista, perdão, bancário de empréstimo. O cara reconheceu, o cara com uma foto da senhora, é um marmanjo velhaco, com uma foto num A4 da senhora e o banco reconheceu. Aí o cara Aham. argumentou isso comigo. Eu tô te falando, só porque, cara, jeitinho brasileiro, infelizmente, tal, etc. É Mas porque é assim, por isso, entendeu? a assinatura do Google, assim, quanto a isso você pode ficar bastante Tá. tranquilo, tá? Bastaria a gente fazer uma consulta no site do ICP e verificar que, de fato, a assinatura do Gov ela está validada, tá? Eu tinha visto, inclusive, nesta semana, que ela ainda está de acordo, tá? Ela é uma assinatura válida. Aí o cliente vai alegar que não foi ele que assinou, tá? Então, assim, se você tem toda a conversa do WhatsApp com ele, você tem um contrato de prestação de serviço, você tem toda a tratativa que fez ele com ele, eventualmente alguma testemunha que trabalhe com você, fica difícil para ele comprovar que não foi ele que assinou, Sim, é mais a dor de cabeça. porque Tranquilo. você mandou, por exemplo, ali o contrato para ele assinar no WhatsApp em PDF, é o número de telefone dele e ele mandou de volta assinado por você, para você. Como que ele vai comprovar que não foi ele que assinou? Existem inúmeras evidências que comprovam que de fato ele assinou. E, aliás, a plataforma que ele utilizou para assinar é o Gov, que é uma plataforma válida, até onde eu sei. Posso, inclusive, estar vendo se Uhum, houve alguma alteração com relação a isso. Mas, até onde eu saiba, o Gov ele é uhum, sim uma plataforma de assinatura válida, diferentemente de outras que não são validadas pelo ICP. uhum, Já tive muito caso de pedir para o cliente assinar a procuração pelo Authentic e o juiz ele pedir para o cliente assinar por alguma forma válida, seja manual uhum, ou seja por outra plataforma, que no caso a gente utilizou o Gov. uhum. Fechou. Só na dúvida? Tudo certo? Vamos lá, Sandrão. Opa, bom dia aí. Vambora. Mete Pá, bala na tua pergunta. vamos lá, Sandro. Tenho três perguntinhas aqui, fácil, né? Vamos pegar aqui a do WhatsApp, esse que comentou do oficial aí, né? Seria válido fazer alguma cláusula onde a gente deixa claro que quando o cliente escolher, porque geralmente a gente explica, né? Explica para o cliente as diferenças entre API oficial e não oficial. Seria válido a gente, que o cliente está ciente, pode acontecer bloqueios, a gente geralmente diz lá quais são os motivos, disparo em massa, ou mandando para contatos frios, enfim, diferente lá. Eu deixo claro, ele está ciente, mas escolhe. Então, seria ou um adendo, ou uma autorização, ou um termo de ciência, ou um próprio uma cláusula no contrato, onde o cliente está ciente que esse tipo de problema pode ocorrer.
E aí a gente tem um respaldo ali. Pô, bloqueou meu número, eu tinha não sei quantos mil reais em negócios lá e agora não tenho acesso. Pô, mas tu estava ciente que isso poderia acontecer, né? Então, seria uma abertura, uma saída para esse tipo de problema? Com certeza, Sandro. Dá pra gente. Uma cláusula declarando que o contratante ele está ciente dessas circunstâncias que pode ocorrer. Boa. Embaixo da cláusula lá onde fala que exime a culpa de vocês no caso de falha de prestação de terceiro. Poderia abrir um parágrafo único ali embaixo, ou se já é um parágrafo único, abrir um parágrafo segundo e colocar exatamente isso, que o cliente declare expressamente que pode ocorrer essa circunstância. Legal. Porque isso pode acontecer, né? E a gente tem que ter esse respaldo, isso é válido. Mas realmente deixando claro para ele, né? Se a gente não deixar claro, putz, isso aí é complicado. Ótimo, ótimo. É bom a gente Ref- trocar essa ideia porque vocês vão saber muito mais explicar para mim na prática o que pode acontecer ou não, para que o modelo de contrato ali que foi apresentado ele se torne realmente o contrato perfeito, que se adeque mais ainda às particularidades de vocês. Excelente. eu trouxe essa ideia porque eu passei por um problema similar Ótimo. e por acaso, só porque era um amigo pessoal, Deus de guri, uns guri que eu conheço desde pequeno, e ele é advogado e caiu o número deles e não estava ciente, porque passou por um terceiro que fez toda a negociação, e aí quando eu disse para ele, expliquei que não tinha explicado para ele, disse, puta, cara, se tivesse me explicado isso nisso, eu não tinha escolhido o API oficial. E, ó, te dei esse... Aí ele me deu alguns feedbacks sobre isso, né? Então, por isso que eu tenho essa ideia aí. Não, excelente sugestão. Referente ao respaldo do serviço de terceiro que a gente pode usar, né? Qual é a minha dúvida que ficou? Muitas vezes a gente tá usando serviços de terceiros dentro do nosso back-end que o cliente não está ciente, tá? Então, ele não está ciente que eu uso o servidor da Red, ou da Contábil, ou da AWS, ou do Azure, enfim. Ele não está ciente que eu uso o serviço do Supabase, ou que quais APIs que eu uso da parte de IA. Nesse caso, eu ainda tenho esse respaldo pelos serviços de terceiro que vierem a cair, com o servidor da Rex, onde está a minha infraestrutura, onde o cliente não sabe, porque toda a estrutura da ANA está nesses servidores. Eu cobro essa mensalidade dele e ele não sabe como é que isso roda lá por trás, mas é responsabilidade minha e esse servidor caiu ou passou por uma instabilidade. Eu ainda teria esse respaldo, mesmo ele não estando ciente disso, nem ele pagando por isso. Eu não estou só prestando serviço, né? Eu também está na minha infra esse serviço, né? Como é que ficaria esse respaldo? Ainda assim estaria respaldado. Em Respaldado, beleza. qualquer hipótese de falha de terceiro. Tá. E uma última pergunta só que me perguntaram ontem e eu fiquei na dúvida, tá? Conversando com alguns amigos. A gente faz a implementação do serviço, né? Então vamos vender a ANA, eu chego lá, negocio com o cara, tem um puta de uma implementação para fazer, treinamento, documento, base de conhecimento, e nós vamos cobrar por essa implementação, como se fosse uma customização, né? Posso ter uma base, eu vou customizar, vou deixar de acordo com o que ele precisa. E a partir dali comprar um FII. Ele teria direito sobre esse conhecimento intelectual que a gente cobrou dele para fazer? Tipo assim, no final, tá bom, tudo que eu paguei pela implementação que tu fez para mim, eu quero. Eu teria que entregar isso para ele ou eu tenho que botar uma cláusula dizendo especificamente que a gente customizou para a necessidade dele, mas isso é de controle nosso, por exemplo. Ele não tem direito sobre isso. E se ele quiser sobre isso, vai ter que pagar pela... Aí, no caso, é vender todo o projeto para ele um custo muito maior. Faz sentido isso? Como é que seria ver isso? Então, assim, só para eu entender, no caso, é para assegurar que ele não está comprando a implementação em si. Isso. A gente está cobrando o serviço de configurar isso para ele, né? Então, imagina que eu vou instalar uma ferramenta para ele e que para ele poder usar eu tenho que fazer N configurações, né? Então, configurações que são base de conhecimento, treinamento, chamadas de API, eu vou ter que customizar aquela parte para ele para poder funcionar dentro dos modelos dele. Mas ele não está comprando a ferramenta, né? Eu estou cobrando pelo tempo que eu vou fazer a ferramenta adaptar para ele e depois disso, eu ainda vou cobrar um FII mensal para manter ela funcionando na minha infraestrutura. Quando terminar o contrato, ele não tem direito a nada, a não ser a base de conhecimento, que são os documentos que ele mesmo forneceu, né? Faz Uhum. sentido, Matheus, isso que eu estou comentando? Sim, mas é exatamente isso. Né? Você não tem que delegar a propriedade intelectual pro cliente, não. O que a gente chama de implementação é justamente a implementação dentro da empresa É o dele do setup, processo. né? É o setup. É o setup. Igual É, qualquer setup do HubSpot que você compra hoje em dia, né? HubSpot, perfeito. Mosquitch. Cara, você compra um setup do Mosquitch, você tem o direito a acesso do código do Mosquitch? Claro que não, né, Não. pô? Pô, do HubSpot ainda, nem se fala.
Beleza, mas nós temos entendimento. Isso tem que estar no contrato? A gente teria que ter uma cláusula explicando isso? Assim, Está naquela parte de isso direitos tá, intelectuais ali? isso daí ele tá no objeto do contrato, onde ele Perfeito. diz que o serviço que será prestado, ele será a implementação do sistema e a manutenção. E na parte de encerramento do contrato, ele diz ali que no término de vigência, ou no caso de rescisão contratual, será feito o desligamento do sistema e também o backup. Então, deixa subentendido que a prestação de serviço ela se refere a isso. Ah, mas eu posso então deixar mais específico que a prestação de serviços ela só se refere à implementação do sistema e o cliente ele não vai estar adquirindo nenhum software por isso? Pode, não tem problema. Perfeito. Antes, Legal. remediar essa questão, né, é melhor prevenir de qualquer outra circunstância. Mas o contrato ele já deixa entendido que, de fato, a prestação dos serviços é a implementação do sistema e manutenção. Fim do contrato, vocês realizam o backup e desinstalam o sistema do sistema do cliente. Basicamente seria isso. É. Então o Foi, contrato foi, ele já foi o que. deixa isso entendido. Quer deixar mais expresso? Não tem problema. Pode deixar mais expresso, não tem problema algum. Inclusive, esse backup não quer dizer que o cliente vai ter acesso a esse backup. É só para caso ele volte a ser um cliente no futuro, tu já tem a estrutura pronta para ele. Mas não quer dizer que eu fiz o backup que ele tem direito. Ah, os dados são meus, são meus. Ah, a não ser que seja a base de dados que estava sobre a estrutura dele, como tu comentou lá no caso da clínica, e coletando todas as informações, eu teria que ter uma base separada com essas informações para poder distribuir para ele, né? Devolver para ele esses dados que são dele. Inclusive, nesse detalhe, né, o Matheus, seria então interessante essa base estar na estrutura do cliente ou melhor, né, vamos dizer para o Gabriel, vamos dizer que eu tenha o banco de dados da clínica no meu servidor, todas as coletas estão acontecendo, ele tem um relatório, ele tem um dashboard para fazer isso. Quando terminar, eu posso fazer o backup e devolver esses relatórios, essa base de dados para ele, ele restaura, nem que seja na planilha Excel. Mas a minha pergunta é sobre o LGPD. Nesse caso, que os dados estão sendo coletados pela clínica, através do nosso serviço, os dados estão sendo abastecidos no nosso banco de dados. A responsabilidade desses dados a nível de LGPD, por que eles foram coletados, é do cliente que está coletando isso, né? Mesmo que esteja ainda na nossa infra, ou também é nossa? Eu acho que também tem que ser nossa, né? Como é que ficaria Também é de esse vocês. caso, né? Também é de vocês. E É dos daí dois, né? ela é de ambos. E daí você faria o tratamento desses dados conforme solicitado pelo cliente. Não, Porque perfeito. vocês estão atuando como operadores de dados. Então, o cliente vai Perfeito. dar a forma com a qual você tem que lidar com esses dados, com essas informações, e você vai obedecer. É claro, vocês só não podem infringir a própria lei de proteção de dados. Né? Por exemplo, dar uma finalidade distinta daquela da qual o dado está sendo fornecido. Mas quem vai dar as ordens na qual será realizado o tratamento desses dados é o controlador, que é o cliente de vocês. Legal. Num caso, aconteceu com um camarada agora, semana passada, fiquei sabendo, por exemplo, a gente está com essa base de dados, então, na nossa. E por algum motivo, vamos lá, nós fomos hackeados, alguém conseguiu entrar e roubar essa base. Qual é a implicação disso? Vocês devem notificar imediatamente o cliente de vocês. Fazer uma notificação por escrito Do e problema de notificar que houve vazamento de essa dados. incidência. Exatamente. Perfeito. Então, Isso é isso aí. inclusive, poderia também estar no contrato, tá? Porque é uma coisa que pode acontecer, né? Inclusive aconteceu com esse camarada, né? Ele tem um SaaS e por Olha, acaso o cara conseguiu invadir pela página lá na parte de recuperação de senha, uma rateada dele na parte de desenvolvimento. também vocês E um teriam hacker que testou, hackeou eles e agora está pedindo resgate lá para mostrar as falhas, enfim. Por isso que eu perguntei sobre isso, por causa desse E vocês também teriam que acontecimento. comunicar a ANP, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Essa é outra obrigação que a LGPD ela, ela impõe, no caso de vazamento de dados por culpa de terceiro. E nesse caso a gente está falando de dados sensíveis, que é o quê? E-mail, telefone, senhas, alguma coisa desse tipo, né? Não é Isso, telefone, endereço, as coisas não. Mas sensível seria o quê? E-mail, documento, né? CPF, e-mail, documento CNPJ, pessoal, telefone, endereço, talvez? telefone, etnia, tipo sanguíneo, são dados Ah, sensíveis. tudo. Não, perfeito. Agradeço a atenção aí. Era isso por enquanto.
Valeu, Sam. Perfeito, Sandrão. Obrigado pela participação. Deixa eu só remover aqui. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver. Ô Gabriel, você pode ler o chat aí desde o começo para ver se tem alguma pergunta que passou batida ali no chat, tá? Aí você clica no botãozinho do chat, vai lendo aí, que teve algumas perguntas que foram feitas no. Acho que o Sandro ali a gente até acabou de responder. Ah, ó, teve uma do Armando aqui, ele já saiu, mas a gente pode responder, ó. Hoje, por exemplo, eu não passo custo nenhum para o meu cliente, como a OpenAI, que é variável, ou seja, cobro pelo uso, né? Como colocaria isso no contrato? Já está, na verdade, lá no contrato, né, de ferramentas de terceiro que é absorvido o custo pelo cliente, não tá? Eu lembro de Tá, ter tá no lido isso. contrato, exatamente. Caso É, ele precise de algo mais para complemento. tá. E quantas É, formas de. Antônio, o José Antônio perguntou ali. Seria uma pergunta que um contador saberia responder com maior precisão, né? Ele perguntou qual KNAI para empresas MEI estarem prestando as atividades. Consultoria e desenvolvimento? Olha, MEI? Não eu faço ideia. acredito que não haveria nenhum outro KNAI mais específico do que esse de consultoria e desenvolvimento. Mas aí eu teria que estar analisando ali na lista de KNAIs para a utilização do MEI, tá? Porque tem uma lista bem abrangente lá e pode ser que exista algo mais específico. Mas esse de consultoria e desenvolvimento ele estaria abrangendo também, tá? Vejo que dificilmente haveria algum problema aí tributário com relação a essa escolha aí de KNAI. Tá. Vejamos outras perguntas. Tem mais uma aqui que foi o seguinte. Quanto à forma de pagamento através de success fee da venda, ou seja, comissão, comissão de vendas. Mais um produto recorrente mensal, como ficaria no contrato? Vamos dizer que a gente gerou vendas com a Isso. IA e quer receber um FII recorrente. O fio é uma porcentagem. O FII é porcentagem, é Lá isso. Perdão, perdão, fixo e porcentagem, perdão. Ah, tá. A mensalidade é a porcentagem. E mais porcentagem. lá na cláusula de pagamento, aí teria que estar expresso ali, abrir alguma outra cláusula informando de uma remuneração de comissão, né, de comissão sobre vendas. E daí, conforme vocês. Aí, além disso, para resguardar mais ainda vocês, a forma na qual vai ser apurado essas vendas. Se o cliente vai fornecer um relatório, se vocês vão ter acesso ao sistema do cliente, qual é esse sistema, tá? Para a forma com a qual vai ser feita a apuração da comissão, além de determinar o percentual. Pode ter, não tem problema nenhum. Perfeito. E aqui o Hermes também, acaba que ele perguntou ali mais ali no meio da aula, né? Se colocaria o administrador no Serasa ou a empresa. Claro que seria a empresa, porque o contrato a gente está firmando com a empresa, né? Não dá para a gente colocar o administrador no Serasa, porque não é um contrato de PFPF, correto? É a empresa, correto? Seria a empresa mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Galera, se não tiver ninguém mais para levantar a mão, gente, se não tiver mais perguntas, vamos liberar o Donato, né? Precisa tomar cuidado. Seria bacana um treinamento também, sofreu. Seria, ô Everaldo, isso aqui é mais pra mim, tá, Zonato? Você vai viajar agora, tá? Seria bacana um treinamento sobre failover, cluster, com réplicas e DRs. Cara, tu não precisa disso, não. Tu não precisa disso, não. A gente vai fazer ali pro pessoal do Connect ali em frente, né? Que é a galera que realmente tem braço para implementar, eu tô com o Gabriel, ele faz Terraform. Terraform é um processo de automatização na AWS. Então a gente já vai começar a trabalhar com a AWS já para isso. Então seria mais a ideia que a gente está pensando em ir para um próximo nível. Então, hoje, se você não tem tantos clientes, não vale nem a pena nem monetariamente, nem você vai ter pessoa para gerenciar. E então é um treinamento aí que tem que pensar muito bem. Não sei se vocês se aproveitariam de um treinamento desse, e seria mais alguma coisa para me dedicar tempo, né? Que é um treinamento muito complexo. Isso aqui é uma coisa super complexa, né? Então tem que ver isso, tá? Vamos vender, gente. Quem quiser falar, pode ir levantando a mão. Valeu, galera. Tem que sair aqui. O Cainho saiu. Gov, e é isso. Acabou, Donatão. Acho que por hoje é só.
Galera, Nenhuma tá? pergunta a mais? Deu uma Nenhuma consulta de dúvida? graça aí hoje, pessoal. Vamos lá. Falou, Tiagão. Tiagão, não? Beleza, pessoal? Pessoal, tá aberto os áudios para todo mundo conversar agora, caso queiram conversar. Vou liberar o Donato aqui do Spotlight. Tá? Vou remover eu aqui também. Vou parar nossa transmissão.